Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico da Universidade do Futebol, onde estamos sempre convidando personalidades que fazem história, que olham o futuro do futebol e contribuem com as suas mais diversas áreas e experiências para esse pensar estratégico numa indústria em transformação. Hoje, nesse episódio, nós temos a alegria de receber Dani Moraes, bastante conhecido pela atuação no campo, em que estamos também acompanhando aí a sua transição de carreira. Dani, que vai nos contar um pouco dessa história e, principalmente, como tudo isso começou, uma pessoa que estuda e tem essa busca pelo conhecimento e pela transformação. Ao longo de tudo que ele faz, ele vai contar para a gente, não só como começou essa história de pensar na transição, com o momento atual dele, e como ele tem visto oportunidades dentro e fora do futebol. Dani, muito bem-vindo aqui na Universidade do Futebol. Aqueles que nos acompanham, muito obrigada de estarem conosco, se inscrevam no nosso canal e recebam essas novidades, como na íntegra essa entrevista. Bem-vindo, Dani, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, em que ponto você está agora nessa transição. Bem-vindo. Obrigado, né? Primeiro, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui, né? Já me sinto em casa na universidade, né? Já fiz lá atrás, né? Já fiz cursos, comecei há bastante tempo e hoje a gente segue com um relacionamento legal. Então, agradecer pelo espaço. E eu acho que tu falou ali de transformação, e é exatamente isso que eu estou vivendo, e eu acho essa palavra sensacional, porque não é fácil passar por isso, né? Por mais que se prepare, por mais que se pense nisso, não é fácil se transformar. Como tu bem disse, eu comecei a jogar com 12 anos de idade, no Internacional, e encerrei minha carreira com 36 anos esse ano. Sou um cara que tento me preparar da melhor forma possível para essas mudanças, e dentro do futebol não foi diferente. E hoje, né, como eu disse, vivo esse momento de transição, e me conhecendo, me descobrindo e entendendo os caminhos, né, e as portas que vêm se abrindo nesse meu novo início. Dani, eu queria te explorar um pouquinho. Eu te conheço, talvez, né, assim, não desde os 12, mas desde os 13, 14, que eu já te conheço, né, e até agora, né, até esse atual momento, aí acompanhei, assim, algumas vezes mais de perto, outros mais à distância, a tua carreira, né? E eu não posso deixar de considerar aí algo que eu entendo que tenha sido assim, um ambiente de aprendizagem seu para a sua vida, para a sua carreira, né, que foi o seu avô, né, o Valdir Joaquim de Moraes, né? E ele foi assim, o precursor, praticamente, de uma nova carreira, né, no futebol, que foi de treinador de goleiro, né? Até que ponto esse ambiente familiar seu influenciou na sua jornada e pode influenciar nesse redirecionamento que você está fazendo aí nesse momento que a gente chama de transição de carreira? Totalmente, professor, totalmente. Eu, desde muito cedo, quando tinha as férias escolares, eu ia para São Paulo, eu estava com ele em treinamento, ia buscar bola, eu fazia o que tivesse que fazer ali para estar com ele, treinando os goleiros, jogando bola com os outros. E na época eu estou falando de um Palmeiras de Rivaldo, Evair, Roberto Carlos. Então, assim, não tem como isso não tocar, né? Eu estava sempre dentro do vestiário, convivendo com esses atletas, analisei muito jogo com meu avô, treinei muito goleiro com ele, e isso foi alimentando esse meu sonho. E cada vez mais, né, o pai não foi jogador de futebol, mas sempre me deu todo o suporte, e me levava, e me buscava, e estava junto, queria saber como é que era. Então, sem dúvidas, essa minha formação de família, ela não só me forjou como uma boa pessoa, mas também ela me incentivou e me alimentou muito em direção a realizar isso. Eu acho que é essencial, né? Hoje a gente vê se perdendo um pouco nessa questão de
de estar com a bola toda hora, estar no campo, de ter as suas referências, especialmente aqui dentro do Brasil. Então, para mim, foi fundamental. E já faço um contraponto, que muita gente me pergunta, pô, é mais fácil? Foi mais fácil porque o teu avô foi jogador de futebol, ou era jogador de futebol, porque estava com o Luxemburgo, porque estava na seleção brasileira? Não. Posso dizer que às vezes é até mais difícil, porque existe um preconceito também, né? De, esse aí não precisa, esse aqui, ele estuda numa boa escola. Eu sofri esse preconceito reverso, né, assim, e soube lidar bem com isso, tanto que sobrevivi, né, no meio, mas era uma coisa que me incomodava. E o meu avô, ele sempre me apoiou, mas ele nunca utilizou das influências dele, das portas dele, para ter que me colocar em algum lugar, ou para ter que me, né, chutar uma porta por mim. Bem pelo contrário, sempre me deu o suporte, mas ele sabia que a intenção era ir com as minhas próprias pernas. E aí hoje, vivendo esse momento de transformação, eu vejo o quanto isso foi importante e fundamental, porque eu chego com a casca, né, que a gente falou, eu chego com um aprendizado, com um entendimento e com orgulho, né, de ter criado a minha própria história da maneira que eu considero certa. Muito legal, Dani. Bacana mesmo. Eu conheci você, o seu avô, né, bem de perto. Interessante você fazer esse relato aí, né, de como que foi esse impacto aí. Muito legal. Bom, Dani, queria te fazer uma pergunta seguinte. Na Europa é muito comum os jogadores que se aposentam, eles acabam assumindo muitas vezes uma função dentro daquele clube na qual eles vestiram a camisa por mais tempo, né? Seja numa categoria de base, numa comissão técnica, na gestão. Aqui no Brasil, isso está se tornando um pouco mais frequente agora, mas, por outro lado, a gente vê diversos casos em que, às vezes, um ex-jogador assume uma posição e acaba, com o decorrer do tempo, até perdendo um pouco aquela condição de ídolo, né? Passa a ser criticado pela torcida, etc. Como você enxerga esse movimento dos clubes aproveitarem seus grandes ídolos aí? E como é que você vê isso no Brasil atualmente? Olha, eu concordo com a tua colocação e eu acho fundamental que todas as partes, tanto o clube quanto os atletas, eles comecem a pensar nisso o quanto antes. Eu acho também que não só por ter sido um atleta que se identificou com o clube, que teve os resultados, ele não vai estar credenciado para ali se ele não estudar. Né? Eu volto para a minha pessoa, eu parei de jogar futebol, né? Encerrei minha carreira como atleta profissional, já com um curso de treinador, com a licença, né, de treinador da CBF, com vários cursos da Universidade de Futebol que eu fiz. O primeiro que eu fiz foi em 2014, então ainda tinha muita lenha para queimar. E hoje eu parei já matriculado e fazendo e cursando o curso de executivos, né, a formação de executivos de futebol da CBF também. Então, eu acho que do outro lado o atleta tem que se preparar também, porque é diferente. E eu achei, né, por um momento a gente acha que a gente sabe tudo por a gente ter experiência de dentro do campo, mas como é diferente, né? A Elo e o professor Heloísa, desculpa, pode falar Elo, né? A Elo e o professor Medina sabem, assim, cara, a importância de uma matriz de responsabilidade, de um organograma, e isso como atleta, a gente não dá atenção, e talvez se a gente soubesse disso antes, a gente enxergaria pontos diferentes, até em relação a respeito, a responsabilidade de quem está lidando com aquilo ali. De contrapartida, eu acho que o clube também, ele tem que começar a pensar nisso muito antes, porque poucos atletas, desde lá da base, eles conseguem se tornar profissionais e conseguem permanecer dentro do clube. Tem muitos outros que a gente perde e vai para o outro lado, então eu acho que a gente sabe que todo mundo que está ali tem a paixão pelo futebol e gosta de fazer, de estar praticamente em todas as áreas, seja ela administrativa ou seja ela técnica. Então eu acho também que o desenvolvimento das pessoas dentro do clube, né, dentro das instituições, das entidades, eu acho que tem que estar muito presente, né? Eu acho que vem mudando isso no Brasil, né? A gente já vê alguns casos aí dando certo, né? E eu acho que esse risco é normal, porque quando a gente se expõe, quando a gente vai para uma outra situação, como atleta, a exposição era diária, né? Então eu acho que como um treinador, como um gestor, como qualquer outra coisa também é. Agora acredito muito como treinamento, o dia a dia ele vai me aperfeiçoar, ele vai fazer com que eu tenha mais confiança para fazer as coisas darem certo. Eu acho que na gestão, na área técnica, eu acho que também, né, a gente tem que se preparar,
A gente tem que se planejar para minimizar aí os erros, né, os erros e as dificuldades no momento que encarar, mas está sempre correndo risco, não tem como. O Dani, você tocou num ponto que para a gente é foco, inclusive, porque parte do nosso propósito da universidade, que é mudar o futebol para transformar a sociedade. E esse olhar que você destaca, né, segundo nossos números aqui, só 0,03% dos atletas, né, das atletas que começam a jogar futebol se tornam profissionais. E daí a extrema importância dessa formação que você menciona. A gente vem investindo, a gente, inclusive com você, vem conversando bastante sobre isso, né, como é importante a formação, não só técnica, né, mas a formação desse cidadão, dessa cidadã, para que eles se tornem protagonistas de suas vidas e possam ter o futebol como uma das opções de carreira, mesmo quando estão dentro. Mas é muito difícil, né, quando você está ali, o que você mais quer é ser bem-sucedido. Como é que foi isso para você, apesar de que você estava sempre estudando? Se você não chegasse onde chegou como jogador de futebol, como você viu e como você vê hoje que nós podemos apoiar mais esse momento dos jogadores e das jogadoras enquanto dentro de um clube? Assim, isso foi a minha formação, né? O meu pai e minha mãe, como eu falei, eles me levavam, eles cobravam meus estudos, tudo estava condicionado ao estudo, ao bom comportamento, mas a gente sabe que essa não é a prática normal, né, dentro do caminho do jogador de futebol, né? Às vezes o atleta é a solução para uma família, então pode fazer o que ele quer, pode passar, e aí a gente começa a inverter os valores, né? Eu acho que aqui tem um pouquinho de culpa, entre aspas, de todo mundo, né? De formação, de clube, do próprio atleta, que às vezes acha que está acima do bem e do mal, né? Mas eu acho que a gente não pode, quando a gente fala de formar, não é só formar, ganhar, né? A gente fala hoje de um clube formador. Claro que a gente quer entregar tudo isso, né, para o bem-estar do atleta, em prol do resultado, mas assim, quem não vai, né, e quem não chega? Então, eu acho que a gente, né, como transformadores da sociedade de futebol, a gente tem que pensar em um caminho diferente, porque esse número que tu falou é alarmante, é uma coisa que, além de as pessoas não conseguirem atingir, frustra demais, né, porque às vezes não é o sonho do Dani, às vezes é o sonho do pai do Dani, do irmão do Dani, do pai do Dani, do filho. Então, a gente começa a gerar uma responsabilidade que às vezes a gente não sabe nem lidar com ela. Eu tive todo esse apoio, não foi fácil, não é por causa de apoio que é fácil, mas eu vi, até foi uma pergunta que me fizeram outro dia, dos meus companheiros de sub-15, que a gente foi campeão do mundo, quando o professor estava lá no sub-15, se 2, 3 chegaram num nível legal, é muito. Eu nunca fui craque, bem pelo contrário, mas talvez a minha força de vontade, a minha resiliência, a forma de como encarar as coisas, ele me levou a talvez ter sido um dos mais reconhecidos daquele grupo, que era um grupo de craques naquela idade. Então, eu acho que é isso. Hoje a gente vê um trabalhando numa coisa, outro se reconstruindo, mas muito pelas suas próprias pernas. E eu acho que nós, né, vocês como universidade, eu como um agente transformador de futebol que parei agora e quero fazer a diferença, os treinadores, eu acho que a gente tinha que se importar mais com isso, sim. Vejo uma mudança, né, em relação a isso. Eu vejo os atletas pensando diferente, eu vejo os atletas pensando num todo. Hoje tem um atleta que está abrindo fontes de renda fora do futebol, cuidando de investimento, cuidando às vezes da sua própria imagem, cuidando, ajudando, né, quem não é tão privilegiado dentro da própria profissão e fora, valorizando os profissionais que estão no dia a dia. Hoje a gente tem uma equipe de apoio muito grande, né? Então essa valorização. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente precisa melhorar muito, né? Mas só assim, com atitudes boas, com pessoas transformando aí e indo de encontro aí com o propósito da universidade, que também é o meu. Dani, você levanta uma questão assim que eu considero assim muito relevante, né? O que uma pessoa, né, tem que fazer para ser bem-sucedido numa determinada profissão, né? E você, no seu relato
da tua história, né? Você citou o seu próprio exemplo, né? E acabei de ler até esse livro aqui, que eu recomendo, né? Muito legal, porque os generalistas vencem um mundo de especialistas, né? Ele acho que nos traz assim algumas lições, né? Estudando assim milhares de pessoas, né? Em suas carreiras, por que elas foram bem-sucedidas em suas carreiras, né? E desmistificando um pouquinho essa coisa de que a gente tem que ser especialista e pronto, né? E isso, às vezes, leva, como o autor relata, né, a muitos erros de escolha até de vida que vai impactar na tua vida, né? Então, uma das coisas que ele defende, né, é que as pessoas que são bem-sucedidas na sua carreira, geralmente, essas diferenciadas mesmo, ela constrói uma visão de conjunto, né, uma visão que hoje a gente chama de visão sistêmica, né, quase que intuitivamente, né, e ela leva vantagem em relação àquele que é só especialista e acha que o mundo gira em torno daquilo que ele faz, né? Então, isso eu acho, assim, foi a grande lição, né? Porque se você não tem um propósito, né, que é a grande questão, né, se você não tem um propósito, você gosta daquilo que você faz, né, as questões materiais, financeiras, claro que elas são importantes na medida que você precisa sobreviver, mas se não for esse o caso, você pode até dar mais tempo ao tempo, até que você encontre realmente, na transição de carreira, o teu propósito especificamente, né? E pode ser que no início de uma nova carreira você tente uma coisa, depois tente outra, né? Mas o importante é você encontrar aquilo que te dá satisfação e que vai fazer você trabalhar o resto da sua vida, né? O que você acha disso aí? Você concorda? Você tem feito alguma coisa nessa direção? Como é que você pensa essa questão? Demais, eu penso demais, assim, eu criei o meu próprio método de avaliação, assim, né, e a minha balança, que eu falo, porque quando eu fui eu sempre fiz muito minhas decisões voltadas para o lado financeiro, né, e eu acho que não é uma unanimidade minha, né, mas eu sempre pensei, qual é a melhor condição financeira e eu vou tentar adaptar a isso. Quando eu fui para a Coreia do Sul e eu voltei, acabou meu contrato lá e eu tive a oportunidade de voltar, isso em 2017, eu tive várias propostas, assim, né, de repente melhores do que a que eu aceitei, que foi quando eu voltei para Santa Cruz na Série C. E eu posso te dizer, foi a primeira vez na vida que eu escolhi pela felicidade, né, pela felicidade do que eu já tinha vivido, pela felicidade dos meus filhos, pela felicidade da minha esposa. Foi um lugar que a gente criou uma comunidade, não só dentro do futebol, mas fora, que eu fui vencedor e fui querido, né? Então eu falei, é isso. E eu não entendia, às vezes nem a gente entende o porquê dessa decisão, né? Falar, eu vou atrás ali de 5, e ao longo, quando tu fala de propósito, fala, que é esse tal do propósito, né? A gente, é fazer o que a gente ama, é fazer o que a gente gosta, é tentar casar, mas o processo, né? O caminho para a gente descobrir o propósito, ele é doloroso, né? Não é uma linha reta. E é isso que eu estou vivendo. Eu estou vivendo, assim, eu estou me entendendo, eu falo assim de autodescobrindo, porque tudo que eu estou descobrindo eram coisas que eu já imaginava e coisas que já tinham feito, né? Então, assim, tem sido muito legal isso. Mas aí eu venho, assim, tem coisas que eu amo fazer, né? Mas hoje, talvez no meu momento de vida, não seja um momento de estar fazendo, justamente porque hoje eu saí de dentro do futebol, hoje eu saí do futebol de dentro de campo por algumas coisas, né, em relação à entrega, em relação à dedicação, em relação à falta de retorno, em relação a uma tolerância menor, até por todo esse caminho que eu percorri, que a gente estava falando, e eu vi que hoje eu amo estar dentro do futebol, mas eu vi que de repente não é o momento de eu estar fazendo alguma coisa, porque a entrega seria a mesma, né, e eu estaria voltando para um ambiente que eu quis deixar e tomei a decisão de deixar. Então, essa é a maior dúvida que eu tenho, acredito que todo mundo, né, tem, porque é uma coisa que eu gosto, poderia ter, já tive até possibilidades de estar dentro, né, desse ambiente de novo,
mas esse momento mais sabático, esse momento para entender, para descobrir, para experimentar, ele tem sido fundamental para mim, não só para descobrir, para tentar descobrir o que eu quero em relação à proposta, em relação a balanço de necessidade com a paixão, né, mas também, especialmente, de tentar assim, olha, não é hora de fazer isso, é hora de dizer não, é hora de fazer isso, e isso tem sido transformador para mim. Dani, só pegando um gancho aí nessa sua questão, você falou que você buscou a felicidade, talvez pela primeira vez você optou por esse caminho aí no futebol, mas hoje você está em Recife, é nítido aí para todos nós aí que gostamos de futebol, o crescimento do futebol do Nordeste nos últimos anos, né? Acho até que a posição política dos clubes, ela aumentou muito a relevância política desses clubes no futebol brasileiro. Você acha que isso se deve a quê? A uma gestão mais profissional? Fala um pouquinho desse crescimento do futebol do Nordeste nos últimos anos. Olha, uma coisa é a paixão, né? Aqui tem muito, os torcedores, independente de onde o clube esteja, os torcedores estão juntos, e eu acho que junto da paixão, né, a gente tem que tentar organizar da melhor forma possível. O que me trouxe de volta, quando a gente fala de felicidade, não que eu fosse infeliz nos outros, né, mas assim, foi a opção foi por causa disso. E eu vim pelas coisas que eu vivi, né, pelo dia a dia, pela troca, pelo calor humano, e foi isso que me trouxe. Agora, tem que vir junto uma gestão qualificada. Hoje, né, o futebol pernambucano está indo na contramão ali do futebol, né, a gente vê CRB, CSA bem, a gente vê, né, os clubes né, Ceará e Fortaleza, olha o que foi isso, a gente vê um Bahia caindo, mas caindo estruturado, de contraponto a gente vê o Vitória de uma outra forma, os clubes de Pernambuco também não vêm bem, então tem que vir junto desse paixão, tem que ser uma paixão, na minha opinião, uma paixão com organização, com uma visão sistêmica, interligando todos os processos, fazendo, então assim, mas eu vejo um poder de crescimento absurdo, eu vejo uma mudança, e eu acho que a gente pega esses bons exemplos aí para estar mostrando assim, não é de qualquer forma que ganha, não é porque tem mais torcida, não é porque é um clube de muita tradição, existe sim a necessidade de uma preparação, de um planejamento em todas as esferas, né, em todas as camadas aí dos clubes. Dani, eu gostaria que a gente fechasse esse bate-papo. Você contou, né, a sua estrutura, a sua visão, a forma que você vem estudando, a forma com que você constrói o networking, privilégio, uma alegria para a gente, como você menciona, estar com a universidade desde 2014, a gente se encontrar ali na CBF Academy, enfim. E com a primeira pergunta do Medina, que é com essa estrutura, com esse apoio familiar, né, com a família que você construiu e tem hoje, mas eu queria fechar te perguntando, se você voltasse no tempo hoje e fosse ali para os teus colegas, né, quando vocês foram campeões do Sub-15, se você hoje tivesse a cabeça que você tem e você pudesse voltar no tempo, qual mensagem você fecharia esse nosso Foot Talks para aqueles seus colegas que estavam naquele momento e, como você disse, hoje não necessariamente encontraram os seus caminhos e estão realizados? Volta para a gente, porque a gente queria que muita gente ouvisse, e se você voltando no tempo. Exato. Eu pensei muito sobre isso. E eu, durante toda a minha jornada, eu ajudei muita gente, peguei muita gente pelo braço e tentei mostrar isso. E às vezes as pessoas não querem ouvir. Então, eu tenho um recado até assim, tanto que eu fiz, agora eu gravei, eu fiz não sei como é que chama, se é uma websérie, se é um documentário, o professor participa também, e a gente já vai estar no ar aqui, quando a gente lançar, quando for para o ar, essa aqui já está lançado, e ele fala exatamente sobre isso, sobre a construção desse perfil. Não foi ontem que eu comecei a planejar isso foi quando meu pai e minha mãe me enchiam um saco para ter a nota, quando eu tinha que fazer minhas coisas, e hoje eu transporto isso para os meus filhos. Então, independente de atleta ou não. Então, acho que muito disso que perguntou vai estar lá, né? Acho que responde todas as perguntas, mas vai ser no meu Instagram, vou fazer a propaganda aqui. Porém, tu perguntando, cara, em relação a mim, eu faria a mesma coisa que eu fiz, porque eu tinha coisas bem definidas e eu acho que os erros fazem parte
as dificuldades fazem parte do processo. Mas, cara, comecem cedo, comecem a se planejar cedo, financeiramente, comecem a estudar, a vida não acaba. Hoje eu tenho 36 anos e eu estou vivendo um recomeço, e eu sei que tem gente que precisa fazer antes, às vezes é por lesão, às vezes é por falta de oportunidade, tem diversos caminhos a seguir. Então, eu acho que o mundo do futebol ele não é diferente de nada. É um caminho que exige preparação, que exige dedicação, que exige estudo, que exige comportamento, que tem regras, né? A gente não está acima do bem e do mal. Então, assim, tudo isso é passageiro, né? Tudo isso é passageiro, as pessoas estão com a gente, às vezes, por uma coisa que a gente pode dar para elas, né? E valorizar muitas pessoas que estão, né, do nosso lado. Eu tenho a minha esposa, eu conheço desde a escola, né? Hoje ela é mãe dos meus 3 filhos, e nos momentos mais importantes e mais difíceis, foi ali que eu recorri junto com os meus pais. Então, eu acho que ter pessoas de confiança, pessoas que te dão suporte, aliado aí a bom comportamento, a tudo isso que eu falei antes, eu acho que é um caminho, e eu vou brigar muito para que eu possa, acho que está atingindo aí um punhado de pessoas que são o meu propósito. Excelente. Eu vou quebrar um pouco a regra e vou dizer para quem nos ouve, né? Normalmente eu faço encerramento, mas dessa vez eu vou chamar o Medina, porque, Dani, te conheci você falando quanto que você sempre teve o Medina na sua carreira, como uma pessoa que você trocava as ideias. Então, eu me sinto bastante feliz de passar a bola para ele, para fazer os agradecimentos e dizer para todos, né, que curtam também. Nós vamos divulgar aqui também o documentário do Dani, e que vocês se inscrevam nos nossos canais, porque a gente vai estar sempre divulgando e trazendo uma pessoa que adiciona valor a essa indústria. Medina, com você. Bom, eu só tenho que agradecer, né, Dani, a tua participação, aí, o seu envolvimento, né, nas coisas que a Universidade do Futebol, inclusive, tem feito, né, mas foi uma alegria, assim, grande, né, poder estar fazendo essa entrevista com você, né, e obtendo essas respostas que, com certeza, vão contribuir aí para todos aqueles que, não só os que estão em transição de carreira, mas todos aqueles que acompanham o desenvolvimento da sua profissão dentro do futebol. Né? Fico muito contente mesmo, né, de ter acompanhado, né, como você soube tirar proveito de toda a sua jornada, né, desde o início até o fim, né, tirando o máximo dentro das condições que você tinha à disposição, e quando não tinha, ia buscar, né, ir atrás, e para pavimentar essa estrada, essa jornada do futebol, que, diferentemente como muitos pensam, ela não é só mar de rosas, né? Ela é bem difícil, espinhosa, e realmente precisa você ter muita resiliência, muita força de vontade, né? Tem que saber o que você está fazendo, e quando você não sabe, você paga muitas vezes um preço alto por isso, né? Então, acho que você, Dani, foi um exemplo, né, de uma construção, de uma jornada profissional no futebol, pelo menos como atleta exemplar, né? E a gente espera que seja também exemplar a próxima etapa profissional da sua carreira. Muito obrigado, viu, Dani? Eu que agradeço, obrigado, muito orgulhoso de estar dividindo aqui com vocês, de receber essas palavras. Assim, para mim é muito importante, né? Conheço a tua história, conheço tudo que tu fez aqui também, e a maneira, especialmente em relação ao comportamento, a maneira, né, de tratamento, isso aí é fantástico, e que tu continue, né, iluminando e dando, engrandecendo tanto o nosso futebol. Obrigado, Elô, obrigado, Rafael, e parabéns aí por levantar essa bandeira sempre. Obrigada, Dani.